Olá a todos, mais uma aula, sejam bem-vindos. Professor Júnior aqui com vocês mais uma vez. Estamos aí juntos para mais uma semana. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, continuem aí a fazer suas atividades e aí vamos tocando o barco para esperar tudo isso passar e ficarmos bem, ok? O tema da nossa semana será estatística e probabilidade, ok? Iremos tratar principalmente das etapas de uma pesquisa, ok? Essa pesquisa pode ser uma pesquisa simples ou uma pesquisa mais elaborada, mas tem toda uma sequência lógica que é importante a gente ver aqui todos esses passos, beleza? Então vamos lá, começar mais uma aula de matemática com o tema etapas de uma pesquisa. Vem comigo! Primeiramente, o objetivo que é liberado aí para vocês. Então, o objetivo principal é realizar uma pesquisa considerando todas as suas etapas. E que etapas são essas? Planejamento, seleção de amostras, elaboração e aplicação de instrumentos de coleta, organização e representação dos dados, interpretação, análise crítica e divulgação dos resultados, ok? Esse objetivo, ele é o objetivo principal desse tema, desta aula, e a gente vai destrinchar, a gente vai debater sobre todos esses tópicos que são as etapas da pesquisa, beleza? O eixo estatística e probabilidade, ele tem uma finalidade dentro da matemática, que é o ensino de estatística e probabilidade deve proporcionar a possibilidade de fazer investigações e explorar a perspectiva metodológica da resolução de problemas. Além disso, a interpretação dos gráficos deve desenvolver sua habilidade de comunicação ao discutir, descrever e apresentar os resultados obtidos. Então, o eixo estatística e probabilidade, ele é muito importante para o nosso cotidiano. Neste eixo, a gente pode fazer previsões, a gente pode representar esses dados obtidos através de gráficos, gráficos de diversas naturezas e fazer inferências através desses dados, ok? É uma habilidade muito importante você saber lidar com esse eixo. Ele é formado por duas vertentes. A vertente da estatística e a vertente da probabilidade. Probabilidade é um assunto importantíssimo. Tem uma história riquíssima dentro da matemática, como ele se desenvolveu e como a probabilidade foi descoberta, criada. E a estatística, a gente vê praticamente no nosso dia a dia. Com essa pandemia de coronavírus, nesses meses março, abril e maio, a gente vê aí vários gráficos disponibilizados pelos jornais, pelos canais de TV, representando o avanço da doença. E sem esses gráficos, ficaria muito complicado a gente fazer conclusões, tirar diversas considerações sobre como anda a situação do coronavírus no mundo. Então, usar gráfico é uma ferramenta muito legal, muito bacana, e ela nos dá várias coisas. A gente pode apresentar porcentagem, a gente pode apresentar dois eixos, um vertical e um horizontal, podemos apresentar barras, colunas, dados e adicionais que se queiram colocar nos gráficos. Então, a interpretação dos gráficos, ela ajuda a desenvolver a sua habilidade também de comunicação, porque você precisa apresentar esses gráficos. Então, vai favorecer a sua oralidade. E discutir, descrever e apresentar resultados obtidos é a gente fazer uma análise crítica, fazer uma interpretação sobre esses dados e divulgar por meio das considerações finais, ok? Ou uma divulgação simples de dados.
Esse eixo ainda fala para nós o seguinte, que há necessidade em lidar com o grande número de informações disponível na atualidade, faz crescer a importância e o interesse dos conteúdos ligados à estatística e probabilidade. Por isso, é cada vez maior a importância de se ampliar as pesquisas com foco nesse eixo, explorando a aprendizagem, os objetivos de ensino e a prática. Então, como o texto mostra aí para vocês, há uma necessidade gritante do eixo de estatística e probabilidade. Quando a gente quer prever ou mostrar como vai ser o dia, o tempo, se vai chover, se não vai, podemos fazer isso através de gráficos, de uma análise criteriosa de dados dentro da estatística, ok? Quando a gente quer analisar nossa conta do banco, se o saldo aumentou, diminuiu, a gente também pode fazer isso através de gráficos. Então é impossível a gente, no nosso cotidiano, não utilizar a estatística e a probabilidade. Probabilidade para fazer previsões de N situações e a estatística para representar dados de diversas maneiras, beleza? Vamos lá, continua aí ligado que estamos só começando. Estamos falando sobre o eixo estatística e probabilidade, beleza? Como é utilizada a estatística? Vamos ver agora. Atualmente, a estatística é utilizada em vários aspectos da vida social e da pesquisa científica. Por exemplo, na previsão meteorológica, como eu já falei, na análise especulativa da economia mundial e do mercado financeiro, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele trabalha direto com dados, então sem o uso da estatística seria impossível. Os bancos também, eles toda vez fazem relatórios, esses relatórios necessitam de uma análise criteriosa de dados, então aí mais uma utilidade da estatística. Continuando, na investigação dos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos, olha aí, dentro da área de biologia, de química, dentro da área farmacêutica, o estudo de estatística é importante. Você, estudante que pensa aí seguir um curso na área de saúde, então já sabe que é muito importante você ver a disciplina estatística. Não só no curso de saúde, né, isso, mas em vários cursos aí que se trabalha a disciplina estatística. Estou citando aqui o curso de saúde porque trabalha mais com essa parte de medicamentos, né? Manipulação, bioquímica, química, biologia, farmácia, beleza? Medicina. Continuando. Na organização dos resultados obtidos pelos estudantes no SAEP ou na organização dos resultados do Enem. Então, o governo federal e o governo estadual e o governo municipal, dessas três esferas, eles usam os dados referentes à prova do SAEP para fazer as previsões, as metas, os bônus e também através do Enem, para analisar como foi o desempenho dos estudantes na prova, qual a projeção para o próximo ano, se houve um déficit de inscrições, se houve mais inscrições, qual das disciplinas do Enem ela teve menos inscritos, teve menos acertos. Então a estatística ela é utilizada em diversos campos, em diversas situações. Ela é extremamente importante. Essa parte aqui, esse texto, ele trouxe apenas alguns exemplos, que aí são também de grande importância, como outros que a gente poderia citar também. Beleza? Continuando, vamos lá. Vamos falar agora sobre o que é amostra e universo, ou população e amostra, dois tópicos extremamente importantes e básicos quando a gente começa a estudar estatística. Então vamos lá. A amostra corresponde a um grupo representativo de uma determinada população em estudo, ou seja, corresponde a uma parte do universo analisado. E o universo é qualquer conjunto que constitua a totalidade de informações de que se deseja realizar um determinado estudo, ok?
podemos chamar de universo ou de população. Essa diferença aí vai de site para site, de livro para livro e de professor para professor, beleza? Mas amostra e universo são situações que a gente pode trazer o exemplo do SAEP, ok? O que é a população? O que é o universo no SAEP? Todos os estudantes, profissionais que aplicam a prova, profissionais que elaboram a prova e profissionais que analisam os dados, todo esse universo é quem constitui a prova do SAEP. E quem é a amostra? Quem pode ser a amostra do SAEP? Pode ser uma turma específica de uma cidade X, ou pode ser uma escola específica de uma cidade Y. Então, a amostra é uma parte do grupo, ok? E o universo é a população total, é o conjunto que forma, conjunto de elementos que forma aquele determinado estudo, ok? A amostra e o universo são os tópicos básicos que a gente vê em estatística. Exemplo de amostra e universo. Vamos lá ver um exemplo, mais um, eu já trouxe um, vamos lá. Aí apresentaram-se para vocês algumas bikes, ok? Para determinar estatisticamente o percentual de pessoas que possuem ou não bicicletas na cidade do Recife, por exemplo, não é necessário entrevistar todos os recifenses. É preciso apenas entrevistar uma parte dessa população. A essa parte de pessoas entrevistadas denomina-se amostra. E ao total de recifenses é chamado universo. Então, toda a população da cidade do Recife é o nosso universo. E a amostra pode ser aí um total de pessoas entrevistadas, ok? Essa ideia de amostra e universo, ela também é muito presente quando a gente vai ver, ou quando a gente vê no jornal, né, a boca de urna para eleições políticas, ok? Se escolhe ali ou se seleciona uma parte da população, geralmente 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, e essa amostra ela vai representar as intenções de voto para um determinado cenário político em uma corrida política, beleza? Em uma eleição partidária. Então, é muito comum a gente ver a ideia de amostra e universo em pesquisas políticas desse tipo, dessa natureza. Vamos saber também a diferença entre as variáveis, ok? Primeiro, variável contínua é aquela que expressa uma medida como um valor real, por exemplo, peso e altura. Então, variável contínua, é aquela que expressa uma medida como um valor real, por exemplo, peso ou altura, ou peso e altura. E variável discreta expressa o valor de uma contagem, por exemplo, idade, quantidade de televisores numa casa, quantidade de habitantes de uma cidade. Vamos lá. Agora que a gente já deu essa revisada inicial, a gente viu os objetivos do eixo e da disciplina, do assunto, perdão. Revisamos o que é amostra, o que é universo e revisamos o que são as variáveis. Vamos ver agora as etapas presentes em uma pesquisa, ok? Uma pesquisa estatística consiste de algumas etapas em seu processo. Para que se obtenha um bom trabalho de pesquisa, é necessário. Então aí a sequenciazinha de cada ponto, vamos ver. Primeiro ponto. Como é que a gente inicia uma pesquisa? Através do planejamento. É o plano inicial de pesquisa. Nesta etapa, o pesquisador levanta as questões que serão estudadas, as hipóteses e os objetivos. Descreve o método que será utilizado
para realizar o projeto e as bases ou referências da pesquisa. Então, essa é a etapa da pesquisa em que você vai pensar qual é o seu tema, como você vai fazer a realização da pesquisa, quais materiais você vai utilizar, em que horário você vai fazer isso, onde você vai fazer, quais os porquês, quais os poréns que podem aparecer em seu trabalho de pesquisa. Então, o planejamento é a etapa 1 da sua pesquisa. Eu considero uma das etapas mais importantes, porque você vai planejar toda a estrutura do seu trabalho. E é a partir daí que você vai definir o que você vai fazer em cada etapa posterior, ok? Então, planejamento é o plano inicial da pesquisa, onde vão ser levantadas as questões que serão estudadas, onde você vai definir o tema, qual o instrumento de pesquisa, horário, dia, qual o público-alvo. Então, eu considero o planejamento muito importante para uma pesquisa, beleza? Segunda etapa da pesquisa, seleção de amostras. Representa o momento da pesquisa em que são selecionadas a parcela da população entrevistada. Eita merda. Entrevistada. Segunda etapa da pesquisa. Seleção de amostras. Representa o momento da pesquisa em que são selecionadas a parcela da população entrevistada ou um recorte populacional que respeita critérios para a representação correta. Então, nesta etapa, é o momento de se escolher a amostragem, o público-alvo, selecionar quais amostras você vai utilizar em sua pesquisa, ok? Vamos lá, terceira etapa da pesquisa. Elaboração e aplicação dos instrumentos de coleta. Ato de pesquisar, juntar documentos, procurar informações. A coleta de dados ajuda a analisar ponto a ponto os fatos de uma situação, ou seja, é o conjunto de passos para a realização da pesquisa. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados podem ser entrevistas, questionários, formulários, observação participante, utilização de documentos, histórias de vida, testes e entre outros. Vamos lá entender esta terceira etapa. Elaborar os instrumentos de coleta é o momento de você digitar um questionário, escrever à mão um questionário, formular as perguntas que você vai fazer ao seu entrevistado, ok? Se você não for a campo, o que é ir a campo? É ir atrás de seu entrevistado. Se você quiser fazer uma pesquisa bibliográfica, então você vai utilizar os documentos necessários. Por exemplo, se eu quiser fazer uma investigação histórica sobre a Bíblia, então eu preciso utilizar a Bíblia e fazer uma investigação nela. Ou se eu quiser fazer uma combinação com dois instrumentos de coleta de dados, eu posso fazer um questionário e posso utilizar um teste, não sei. Posso fazer a utilização de observação participante em uma sala de aula para entender como os estudantes se comportam. Então, esse momento é o momento de se elaborar e pensar sobre como serão aplicados esses instrumentos de coleta de dados. E que dados são esses que você está coletando? São os dados que você irá analisar para a sua pesquisa. Chegamos à quarta etapa da pesquisa, que é a organização e representação dos dados. Com o intuito de sintetizar as informações adquiridas,
A fim de facilitar o uso, uma boa organização e representação dos dados irá gerar uma visualização e compreensão mais apurada da situação problema. O que é organizar e representar os dados? É quando você, em posse dos dados, você irá organizá-los em uma tabela, em um gráfico. Você irá pensar qual é a melhor tabela, se é vertical, se é horizontal, qual é o melhor gráfico, se é de barra, de pizza, de área, de setores, para fazer a apresentação desses dados. Também é importante organizar e estruturar esses dados. Pode ser em forma de relatório, pode ser em forma de texto corrido, pode ser em forma de slides. Então, essa etapa é onde se faz a organização de todos os dados adquiridos na etapa anterior, que foi a elaboração e a aplicação dos instrumentos de coleta. Quinta etapa da sua pesquisa é quando você irá analisar os dados, você irá interpretar. Na interpretação de dados, deve-se produzir um resumo verbal ou numérico, estabelecer conclusões acerca da sintetização do levantamento de dados de forma simples e dinâmica. Então, nesta etapa, é o momento de se analisar se houve disparidade dos dados, se os dados foram iguais, se dentro do questionário todos os estudantes ou todos os entrevistados responderam a mesma coisa, se responderam coisas diferentes, se responderam coisas muito divergentes do que se pedia no tema central da pesquisa. Ou se você vai interpretar, por exemplo, livros didáticos e ver que eles estão falando coisas totalmente diferentes para uma mesma série. São ideias que você pode também utilizar em uma pesquisa. Sexta etapa, análise crítica. Apesar dos esclarecimentos advindos das exposições dos resultados de uma pesquisa, é necessário refletir, questionar e verificar quais procedimentos foram usados para gerar as informações da pesquisa. Por isso, a avaliação crítica se faz presente. Às vezes, durante o transcorrer da pesquisa, há muito erro, há dados que não foram analisados realmente. Por exemplo, se foram ouvidos 20 entrevistados e só foram contabilizados os dados de 18, 19, isso é um erro para a pesquisa, porque vai estar faltando lá o questionário de um entrevistado. Então, a análise crítica é o momento de passar um pente fino na pesquisa para se analisar se todas as etapas anteriores foram feitas corretamente. Pois, uma vez recolhidos os dados, é necessário realizar sua revisão de forma a suprimir valores estranhos ou erros, ou seja, para que a sua pesquisa fique realmente perfeita ou bem próximo disso. E a última etapa, sétima, divulgação de resultados. A divulgação pode ser feita através de considerações pontuadas ou relatório de estudo, onde deve constar todos os elementos que auxiliem o pesquisador a resolver o problema. A apresentação ela pode ser feita através de slides, de vídeo, de texto corrido. Ela pode ser estruturada em introdução, desenvolvimento, análise de dados, considerações finais e referências. Essa divulgação de dados pode ser feita online também, através de mídias sociais, pode ser enviada através de e-mail. Essa divulgação de resultados, ela também pode ser exposta em um canal do YouTube, em um canal de TV. Então é o momento de o seu trabalho, o trabalho de pesquisa, ele vir à tona, ele chegar ao endereço final. Então é o momento da divulgação dos resultados. Bem, pessoal, esta foi a nossa aula sobre etapas de uma pesquisa. Essas 7 etapas, elas estão aí para vocês seguirem passo a passo. Desde o planejamento até a divulgação dos dados, é como se fosse uma receita mesmo. Não recomendo você pular uma das etapas, recomendo sempre você fazer uma por uma,
desde a primeira, que é o planejamento, até a última, e todas elas vão lhe direcionar a você fazer uma pesquisa bem bacana, uma pesquisa direta e uma pesquisa bem rica. Respeitar essas etapas é respeitar o seu trabalho. Respeitar essas etapas vai fazer com que o seu trabalho ele seja um trabalho nota 10 e sem erros, beleza? Quem gostou aí da aula, me siga na rede social aí, Instagram. Também acesse o canal lá no YouTube e qualquer dúvida pode aí mandar uma mensagem para mim no meu e-mail, beleza? Até a próxima aula, nos vemos. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Um abraço e continue bem, você na sua casa e eu na minha. Valeu!